Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a todos, que o poder, a graça e que o Espírito Santo de Deus estejam sobre nós esta manhã, porque Ele nos concede mais uma manhã. Deus está nos concedendo mais uma manhã de poder e hoje nós estamos com um tema que nós nunca falamos aqui, mas antes nós vamos orar. Só vou acertar a live para não ter que ficar mexendo toda hora. O tema desta manhã é amadurecimento. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós entendemos que a projeção do sucesso, e o sucesso a gente só consegue. Bom dia, gente, um ótimo dia. Bom dia, Ruth, bom dia, Linaldo. Que Deus guarde a entrada de vocês, que o sobrenatural de Deus esteja conosco, que sejamos erguidos nesta manhã pelo poder que vem do trono, pelo poder que vem da graça, pelas experiências com o Espírito Santo. Deixa eu só acertar tudo aqui para que nós possamos, bom dia, para que nós possamos seguir em frente nesse tema tão poderoso e que eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente depois de tudo aquilo que você ouvir aqui esta manhã. Eu sei que o Espírito de Deus, Ele preparou esta manhã para mudar a tua trajetória. Ele preparou esta manhã para mudar as tuas diretrizes. Ele preparou esta manhã para levar você além. Tem pessoas aqui, irmãos, que elas têm nas mãos a oportunidade do desenvolvimento. Talvez se estava faltando para você só participar desta live hoje. Eu tô acertando aqui, tá, gente? Eu tô aqui para você desenvolver aquilo que está parado na sua vida. Tem muitas portas que foram fechadas na sua vida e que eu tenho certeza que elas serão abertas pela autoridade profética que há no nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai levantar você com uma mão de poder, com uma mão de graça, com uma mão de autoridade, para você ser amadurecido. Eu peço a você que compartilhe esta live aí pelo menos com 10 pessoas, para que vidas sejam alcançadas aqui e que a graça levante você de uma maneira grandiosa. Nós vamos orar, compartilhe muito, curta muito para que o TikTok possa entregar esta live, porque a plataforma só entrega pelo número de curtidas, pela quantidade de pessoas que compartilham, pela quantidade de presentes. Bom dia, é assim que funciona a plataforma. E eu creio que coisas grandes e maiores estão por vir. Eu estava refletindo agora de manhã. Hoje é dia dos namorados. Daqui a pouco eu vou estar fazendo lá no grupo. Bom dia, o clamor pelas pessoas que participaram do propósito. Ainda vamos fazer 7 dias de clamor. Eu vou estar 7 dias de clamor pelas pessoas que estão no propósito. Mas, irmãos, quantas pessoas tirando a vida? Quantas pessoas em depressão? Porque hoje é dia dos namorados, irmãos. Dia dos namorados é todos os dias. Todos os dias você deve dedicar um pouco à sua vida sentimental. Luana Prosperidade, todos os dias você deve estar orando pela sua vida sentimental. Não ponha o coração no comércio. É legal você comemorar, é legal você tirar uma foto. Eu também gosto. Mas não faça disso um caos. Ah, pastor, isso é um caos, porque dia 12 eu não tenho namorado. Irmãos, confia na proposta de Deus. Não fique pautado na opinião dos outros, no que as pessoas estão promovendo, porque a televisão te cobra. Se eu fosse você, nem assistia a televisão hoje. Coloca algo construtivo e vai participar desse algo construtivo. Não fica se alimentando de porcaria, de comércio. Sabe por quê, irmãos? Tem um monte de gente que está postando foto em rede social que nada disso é realidade. Tem muitas pessoas que não vivem aquilo que semeiam na internet. Então que você que está sozinho, ou você que tem seu esposo, sua esposa, que você possa lembrar que relações sentimentais são dons de Deus. E que se você está sozinho até aqui, é porque Deus está preparando algo bom para você. Deus quer preparar algo poderoso para a sua vida, ou Deus está reformulando o seu casamento, sua casa, sua família. Amém, irmãos? Que o coração esteja no Espírito Santo, que nós tenhamos o coração na graça, que nós possamos estar focados nas coisas do Espírito e que nós possamos, já na prosperidade, bom dia, que nós possamos abrir mão das coisas da carne, tá bom? Eu queria deixar esse recado para vocês, porque nessa época, irmãos,
O comércio massacra muitas pessoas. É uma cobrança que você... Constrangimento. Para mim é um constrangimento. As pessoas têm que ter alguém. Elas têm que mostrar que estão com alguém. Irmão, você não precisa provar nada para ninguém. Quem conhece a tua vida é Jesus. Amém? E se você tem andado com o Espírito Santo, vai chegar o tempo certo que Jesus vai preparar alguém muito superior a tudo que você viveu para complementar a sua felicidade. Porque felicidade mesmo, irmãos, bom dia, gente, ela é procedente do Espírito Santo. Amém? Você pode reparar que um relacionamento sem o Espírito Santo é um relacionamento vazio. Bom dia, Bruna. É um relacionamento conturbado. Amém? É um relacionamento abatido. Mas quando nós temos o Espírito, é o Espírito que mantém a paz, a tranquilidade, a alegria, a felicidade, a harmonia. Então, o primeiro foco de qualquer relação é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Nós não podemos fazer nada. Então, se você já chegou com esse compromisso, casais que não tiveram condições de dar um presente, aí a mulher tá depressiva, aí o marido tá com raiva, irmãos, quanta imaturidade. E nós vamos exatamente, Sônia, que a sua vida sentimental seja visitada pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa ser intelectualmente visitada, emocionalmente visitada pelo Espírito do amor, que é o Espírito Santo, que é sobre o que nós estamos falando aqui esta manhã. É o Espírito Santo, é o Espírito que traduz o amor, porque sem ele nós não podemos ser felizes em nenhuma área. Nós ficamos quebrados, caídos, debilitados emocionalmente, e eu vejo mulheres e homens tão imaturos. Porque não deu um presente, porque não sei o que, irmãos. Pare de ser uma pessoa constrangedora, amém? Às vezes você precisa entender, às vezes a pessoa está sem condições, às vezes a pessoa, sabe, mas tem gente que tem que fazer, tem que acontecer. Às vezes a gente precisa ter um pouco de maturidade, tá? A gente precisa ter um pouco de maturidade porque às vezes a gente bota uma relação abaixo por conta de cobranças, porque eu tenho que mostrar para os outros que eu ganho um presente, que eu tenho que mostrar para os outros que meu marido, às vezes, irmãos, se o meu marido fosse depender de mim, ele tava lascado. Porque eu não lembro o dia do meu aniversário. Eu não lembro o dia de casamento. Eu não lembro nada, irmãos. Eu não lembro nada. Ele falou assim pra mim, você não sabe o que tem dia 21? Eu cheguei já lá. Falei, não. Você não lembra de nada, né, Rio? Não lembro. Eu não lembro, irmãos. Então, não é por isso que eu não tenho a dedicação do casamento. É porque eu não tenho essa visão comercial das coisas. Como eu não ligo muito para Natal, como eu não ligo muito para Ano Novo, é uma coisa pessoal minha. Mas eu estou sempre do lado do meu esposo, para o que der e vier. Para você poder entender que datas, elas são importantes quando nós levamos as datas diariamente. Não adianta, irmão, a gente levar as datas e diariamente a gente não tem um comportamento. Dia dos Namorados a gente faz aquela foto, feliz Dia dos Namorados. Acho legal, eu também faço, mas no dia a dia é aquele mal-estar. Não valeu de nada, tá? Você fazer aquela foto Dia dos Namorados e durante a semana não se tem o respeito. Então, irmãos, que você tenha a visão que Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais é todo dia. Amém? Todo dia você tem que lançar uma semente na sua casa. Bom dia! Todo dia você tem que lançar uma semente no seu casamento. Todo dia você tem... Sabe por quê, irmãos? A vida não é feita só de fotos, tá? Tem um dia que não tem dinheiro para luz, tem um dia que não tem dinheiro para comida, tem um dia em que o marido está doente, em que você está doente, em que você não está afim de se relacionar, que você não está afim de conversar. E aí, irmãos, no dia da foto, no Dia dos Namorados, a gente faz aquela foto bonita, mas nos demais dias é um desrespeito total. Então, que você possa ter a compreensão que é uma data comemorativa, e eu não sou contra comemorações, desde que você entenda o fundamento da comemoração, que não adianta comemorar só no Dia dos Namorados e nos demais dias, é um total show de horrores. Então, irmãos, não é isso que nós vamos ensinar a você. Comemorem sim o Dia dos Namorados, exatamente o dia a dia, o amadurecimento do amor, aquilo que o amor vence. Porque, irmãos, só o amor vence, tá? Eu vou te dizer algo. A paixão acaba, a atração diminui, porque você vê a pessoa mesmo dia, com os mesmos problemas, um ótimo dia a todos, mas o amor
ele amadurece, ele nos valida. Um ótimo dia a todos. Ele nos valida, ele nos constrói, ele nos levanta. Porque, irmãos, vai ter um dia que teu companheiro, tua companheira vai estar enfermo. Vai ter um dia que teu companheiro, tua companheira vai estar desempregado. Bom dia, vai ter um dia que teu companheiro e tua companheira não vai estar bem. E você vai ter que aturar aquilo ali. Como Paulo diz, que nós possamos aturar uns aos outros. Então, que você entenda, porque eu vejo muitos solteiros, porque é dia dos namorados, eu não tenho ninguém, eu não arrumei ninguém. Irmãos, deixa de ser imaturo, isso aí é quando você era do mundo. Amém? Hoje é só mais uma data. Agradeça ao Espírito Santo, porque talvez ele tirou um livramento, tirou alguém que não valia a pena da sua vida. Você está sozinho porque você está em fase de reconstrução, você está em fase de validação, você está em fase de desenvolvimento pessoal. Existe uma palavra que dizem aí que antes só do que mal acompanhado. É melhor que você esteja sozinho hoje, em amadurecendo, do que em um relacionamento tóxico, abusivo, com uma pessoa desconstrutiva, só para dizer para os outros que você tem um relacionamento. Isso não vale a pena. Amém? O que vale é que você seja feliz. E talvez a tua felicidade comece em você sozinho, estando em relacionamento com o Espírito Santo. Porque aí o Espírito Santo vai colocando você de pé, ele vai validando você, ele vai habilitando você a escolher. Ele vai gerando em você critérios para que você faça escolhas e para que você possa ser feliz. Então, irmãos, não ponha o comércio acima da sua felicidade. Em primeiro lugar, seja feliz. Busque a sua felicidade, harmonia familiar, alegria emocional, a paz mental, o dormir e acordar em paz. No tempo certo, Deus vai colocar alguém do seu lado que vai te fazer feliz e que vai verdadeiramente merecer você. E você, esposa, você, esposo, está enfrentando uma batalha. Primeiro amadureça você, para depois querer que alguém que está do seu lado amadureça. Amém? Primeiro você avalie os seus erros, primeiro você avalie as suas questões e se conserte. Depois de tudo isso, você começa a cobrar de alguém a mudança. Amém? Porque nós somos muito bons em botar a culpa nos outros, mas somos muito ruins em assumir os nossos erros. Então que nós possamos nos olhar e dizer, eu preciso mudar nisso, eu preciso amadurecer naquilo, eu preciso evoluir naquilo outro, eu preciso desenvolver nisso. E é sobre isso, irmãos. Em primeiro lugar, nós mudarmos para depois querermos que os outros mudem. Ou talvez com a tua mudança, alguém vai ser modificado pela tua transformação. Amém? Grave bem esta palavra, estejam com a Bíblia na mão. Nós vamos orar agora pelo início desta live e eu espero que você esteja conosco nesse movimento de poder, de graça, de autoridade. Amém? Ruth, obrigada, que Deus abençoe sua vida, pela ajuda diária de estar aqui todo dia, sempre ajudando, compartilhando, sempre motivando os outros. Que Deus abençoe você poderosamente e todos os outros que estão aqui sempre somando conosco, sempre compartilhando, curtindo, sempre levando essa palavra de poder a outros. Os propósitos do coração hoje são os propósitos da vida sentimental. Daqui a pouco eu vou estar lá no grupo orando pelos que entraram na proposta sentimental. Vou orar 7 dias no grupo e vou continuar em oração. Amém? O propósito da baleia que eu botei aí é um propósito espiritual. Para você que quer mergulhar nas águas do Espírito. Para você que diz assim, tem coisas, pastora, que eu ainda não venci. Tem coisas dentro de mim que eu ainda preciso vencer espiritualmente. Bom dia, e eu quero me espiritualizar diante do Espírito. Eu quero mergulhar em águas profundas, muito profundas. Eu quero sair do raso e eu quero andar no profundo do Espírito Santo. Eu quero viver uma mudança intelectual, espiritual, uma mudança de sangue, uma mudança visual de tudo aquilo que eu vivi até hoje. E se talvez tenha algo que começou a fazer calor, se talvez tenha algo que está impedindo você disso, nós vamos fazer esse propósito para que você viva a proposta do Espírito, tá? E o propósito da Rosa é o propósito de desbloqueio que nós fazemos aqui diariamente para que você evolua. Senhor, nós estamos aqui esta manhã porque nós estamos aqui abrindo esta live. E o tema desta live hoje é sobre amadurecimento. Nós queremos amadurecer para florescer. Nós queremos carregar a maturidade espiritual, material, emocional. Nós queremos viver o desenvolvimento, Senhor, das coisas que procedem da Tua graça.
Senhor, nos perdoa. Se em algum momento dedicamos tempo à televisão, dedicamos tempo às bobagens, perdemos tempos com ego, eu, orgulho, nós queremos derramar diante do teu altar, Senhor, tudo aquilo que nós abrimos mão de andar contigo para viver as coisas carnais. Nós queremos abrir mão de tudo aquilo que nos corrói, a visão pessoal, a visão material, a visão intelectual. Nós queremos colocar aos teus pés. E nós queremos esta manhã de poder, Senhor, abrir a mão de tudo aquilo que tem nos impedido, que tem nos rompido de estar na tua presença. Senhor, tu és um Deus zeloso, bondoso. Visita esta live esta manhã, visita este ministério esta manhã, quebra os cadeados espirituais, as correntes, as cadeias emocionais e todo o fluxo que tem impedido, Senhor, que a tua obra seja entregue. Senhor, visita esta rede, Senhor, e vem quebrando agora toda palavra, todo olho grande, toda falta de desenvolvimento espiritual, Senhor, que nós possamos ir além. E aonde tiver alguém com um celular nas mãos hoje, Senhor, que esta pessoa seja alcançada por esta obra, que ela seja alcançada por este ministério genuíno, puro, cristalino, verdadeiro, que ela seja visitada pela autoridade que procede do trono da glória e da graça do Eterno. Senhor, visita-nos como a menina dos teus olhos, quebra os ferrolhos espirituais, as cadeias, as correntes, Senhor, repreende toda a treva, Senhor, e aonde este ministério tem que entrar, dentro dos lares, Senhor, seja no Japão, seja em Guiné-Bissau, aonde for, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe onde tem alguém hoje pensando em morte, onde tem alguém hoje pensando em desistir, onde tem alguém fraco, abatido, cansado, frustrado porque sua vida não acontece. Então que nesta manhã grandiosa o Senhor possa visitar cada um daqueles que estão em cativeiros emocionais, que o Senhor possa nos erguer, nos levantar, nos lavar, nos proteger de toda artimanha e armadilha das trevas, para que sejamos possuídos pela tua graça, pelo teu poder e pela tua autoridade nesta manhã. Então, em nome de Jesus, Pai, que esta manhã, esta live seja dedicada a ti, e que nada do que for falado aqui saia de mim, mas que venha das tuas mãos, que venha através do teu sangue, que venha através do teu altar, para que sejamos protegidos e erguidos diante da tua proposta, em nome de Jesus. Bom dia a todos, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Temos um tema hoje, e eu quero que você esteja conosco nesta devocional de poder, de princípios bíblicos e inteligência emocional. Não deixem de curtir, não cessem de compartilhar. Eu pergunto a você, talvez você esteja no trabalho, mas se você estivesse em casa, você ia poder estar no culto lavando louça? Não. Você ia poder estar no culto varrendo casa? Também não. Então, irmãos, preste atenção no que está acontecendo aí dentro da tua casa hoje, porque talvez seja o momento de Deus falar com você de uma maneira diferenciada. Amém, irmãos? Não trate as coisas de Deus de qualquer maneira. Trate as coisas de Deus com temor, com carinho e com dedicação. Amém? Para que a palavra de Deus, ela repouse sobre o teu estado intelectual e para que você viva o avanço da graça e da glória de Deus. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: as pessoas querem ver prodígios e elas querem ver maravilhas. Mas deixa eu te contar algo. Não existe sinais, prodígios e maravilhas sem a palavra de Deus, tá? Para mim, todo cristão, antes dele ter qualquer tipo de experiência, ele tem que ler a palavra. E não é uma vez só não, irmãos. Ele tem que viver lendo a palavra. Ele tem que comer a palavra. Ele tem que pegar o rolo, está o tempo todo em discernimento espiritual. Porque, irmão, senão você fica cego espiritualmente, vivendo coisas dentro da religião que você acha que está abafando, mas que são improcedentes de Deus. Quando eu recebo a visão intelectual que vem da graça, que ela é procedente do Espírito Santo, então eu começo a entender aonde eu preciso evoluir, aonde eu preciso avançar, aonde Deus precisa me tratar e aonde eu preciso chegar. Então você que
diz assim: eu quero evoluir. Ah, pastora, mas eu quero falar em línguas. Ah, mas eu quero rodar. Ah, mas eu quero ser profeta. Irmãos, em primeiro lugar, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, ainda que Satanás ele tente, ele não vai derrubar você. Porque a base de fortalecimento do ser humano, ela vem da palavra. É claro que a palavra é uma das vertentes dos céus, mas eu posso dizer que é uma das mais fortes. Se você não discerne a palavra, você não pode evoluir. É impossível uma pessoa evoluir se ela não tem um discernimento da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a maior construção. As pessoas querem ver sinal, elas querem ver curas, elas querem ver gritarias, elas querem ver movimentos. Ok, mas sem a palavra de Deus, você não evolui. Você fica religioso, vendo a vida passar, não avança, não frutifica, não cresce, não evolui, não vê as coisas de Deus acontecerem e fica perguntando por quê. E só amadurece quem... Irmãos, tempo de igreja não significa amadurecimento, tá? Eu conheço pessoas que elas dizem, não, eu tenho 30 anos de igreja. E quando eu vou bater um papo com elas, eu vejo quanto elas são imaturas. Quanto elas não aprenderam nada. Por quê, irmãos? O que te alimenta é a palavra. Se você vive a palavra de Deus, você tem maturidade para saber o que é o que, aonde você entra, o que procede de Deus. Quem tem uma palavra de Deus para você, quem não tem, você abre a visão espiritual e intelectual para viver as coisas do Espírito. Se você não tem conhecimento bíblico, você fica como mais um cego, dentro de um espaço religioso, falando de coisas procedentes de outro cego. E aí você não sabe para onde vai, o que quer, o que vai viver, para onde vai viver, como vai fazer, o que vai crescer. Pronto, você fica com a vida estagnada, porque nós achamos às vezes, irmãos, que a prosperidade, um ótimo dia a todos, obrigado aos que estão compartilhando, obrigado aos que estão curtindo e obrigado a você que largou todos os afazeres para se dedicar a esta manhã profética, amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, tá? Nós não podemos viver a evolução sem o conhecimento bíblico, porque o conhecimento bíblico muda a visão intelectual que nós carregamos. E quando você é carregado da presença, você tem a essência bíblica. Então você tem um discernimento de dizer, isso aqui eu vivo, aquilo ali eu não vivo, aquilo ali eu não vivo. Então muitas pessoas acham que são maduras porque estão na igreja há anos. Talvez elas nunca viveram um amadurecimento, elas estão sendo alimentadas por religiões. Mas amadurecimento não procede de religião, procede da palavra. E eu peço a você que pegue a sua palavra, porque nós vamos caminhar dentro dela. E eu quero muito que você trilhe esse caminho comigo, iniciando agora em Hebreus. Amém? Irmãos, quem vive da palavra não anda desesperado. Todo desesperado, ele não conhece a Bíblia. Amém? Eu já quero começar a quebrar o circuito do diabo na sua vida, tá? Todo desesperado, todo chamador de atenção, todo mundo que vive desesperado, ele não tem conhecimento bíblico, ele não sabe quem é Deus, ele não tem confiança naquele que o levantou. Talvez ele quer uma resolução urgente do seu problema, justamente por isso, porque ele não tem um conhecimento profético das coisas de Deus, porque Deus não chega atrasado, ele tem um tempo certo, a hora certa, o movimento certo para abençoar a tua história. Um ótimo dia. Quando nós vivemos em desespero, rodando live, irmãos, eu cortei muita coisa, porque antigamente as pessoas elas queriam ir pro grupo só para estar do meu lado para ouvir revelação. A estrela desse negócio não sou eu, a estrela desse ministério é Deus, é Jesus. Então eu já cortei muita gente e vou mudar o número, amém? Meu número vai ser mudado, só alguns vão ter meu número. Por quê, pastora? Porque as pessoas trocam Deus para ficar ouvindo o profeta. Isso não dá certo. Amém, irmãos? Eu trabalho aconselhando os dizimistas, eu ajudo os dizimistas, eu trabalho junto com os dizimistas, mas não ponham desespero achando que eu tenho que estar resolvendo todas as questões pessoais, porque a pessoa não quer ouvir Deus, ela não quer praticar o que é ensinado aqui, não é verdade? Então, irmãos, quando você pratica o que é ensinado aqui, você compreende que não é o desespero que muda a tua história. Quem muda a tua história é Deus. Amém? Se Jesus não mudar a tua história, irmãos, ninguém vai mudar. Amém? Por mais conhecimento que a pastora tenha, por mais que a pastora seja preparada, irmãos, eu sou apenas um instrumento. Aqui
quem é a estrela desse ministério é Jesus, tá? É Ele quem manda, comanda, é Ele quem... Ah, claro que eu tenho uma palavra profética para liberar cada um e faço isso com muito amor, mas cada coisa no seu devido lugar, amém? Que você possa entender que o que sai aqui desse altar tem sido alimento para mudar a tua história. Por isso que eu preparo todo dia um estudo diferente, para que você possa amadurecer, evoluir, para que você possa crescer, para que você possa entender que a palavra de Deus vai levar você a outro nível, se você estiver disponível a entrar em outro nível. Antes de eu ler, pode abrir a tua palavra em Hebreus aí, Hebreus 6, do 1 ao 3. Eu pergunto a você esta manhã, você está disponível a amadurecer? Eu queria que você dissesse sim ou não, porque só vai amadurecer quem estiver disposto a mudar. Você está disponível a mudar os seus hábitos? Você está disponível a abrir mão do seu orgulho? Você está disponível a abrir mão das picuinhas? Você está disponível a abrir mão de quem você foi para carregar a presença? Então, você está no lugar certo. Você veio para cá para ser lavado, remido, lapidado, erguido. Você veio para cá para viver o avanço da glória e da graça de Deus. Amém? Quando a pessoa ela não quer pagar preço na live, mas ela quer ter um atendimento urgente comigo, eu já conheço que ela não quer mudança. Ela quer resolver o problema dela e seguir a vida dela. Amém, irmãos? Porque eu vejo pessoas aqui diariamente pagando o seu preço, abrindo mão das suas rotinas para estarem aqui, vão lá de novo na Spotify, assistem, quando não podem vão lá assistir. A gente vê as pessoas. Mas quando as pessoas querem urgência, é porque elas não querem ser lapidadas. Porque quem lapida é o Espírito. E o Espírito não trabalha com urgência. Ele trabalha com aquilo que você precisa. E ele sabe exatamente do que você precisa. Amém? Todo desesperado é ausente do Espírito. E se você chegou aqui nessa live e você tem ouvido falar tanto do Espírito Santo, fique tranquilo, porque Deus trouxe você para o lugar certo, para mudar a sua história. Não é para resolver só um problema, mas é para mudar toda a sua história, para levantar a sua casa, para mudar os seus filhos, para mudar a sua visão de relacionamentos, para levar você, obrigada, Deus abençoe, a mudança intelectual que precisa acontecer na sua vida, tá, irmãos? E eu conheço pessoas que não querem amadurecer. É a mesma coisa todo dia, irmãos. Praticamente as mesmas mensagens, os mesmos problemas, as mesmas histórias. E são pessoas que não querem evoluir. Porque evolução, irmãos, ela não está relacionada a estudo. Ela está relacionada à maturidade. E se você está disponível a amadurecer, vamos embora comigo. Hebreus 6, do 1 ao 3, sobre o tema maturidade. Maturidade. Evolução, desenvolvimento pessoal, quebras de paradigmas, metanoia mental, olhar e dizer, meu Deus, quem eu era 6 meses atrás? Quanta incoerência, quanta maturidade, quanta meninice, não é assim? Quando você olha para você e diz que você evoluiu, então ok, sinal de que você realmente está na frequência do Espírito Santo. Você está vivendo a frequência da graça. E isto é muito poderoso, Ruth. Isto é muito poderoso quando eu tenho a compreensão de que eu já não sou quem eu era. Bom dia, Nath. Há 6 meses atrás. Eu já não sou quem eu era 1 ano atrás. Eu já não sou quem eu era 2 anos atrás. Mas que eu levantei-me e evoluí, cresci, frutifiquei, avancei. Nathalie, que a sua vida sentimental seja visitada. Ruth, que a sua vida sentimental seja visitada. Que o Espírito Santo esteja no casamento de vocês, trazendo paz, alegria e maturidade profética. Amém? Deu um bug aqui na voz. Vambora. Então, irmãos, maturidade, ela é um processo construtivo. Eu tenho certeza que você já usou a palavra assim, olha. Pastora, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria as coisas que eu fiz. Nathalie, que aquilo que o diabo ainda segura na sua vida, que é a frequência do Espírito, você seja visitada pelo Espírito Santo de Deus, em águas profundas e cristalinas,
que você chegue na profundidade da graça, aonde só o Espírito Santo de Deus pode levar você. Irmãos, quando eu falo profundidade, é profundidade da intimidade. Porque ainda tem coisas em nós que nos afastam do Espírito, que nos tiram do Espírito Santo. Mas quando o Espírito nos leva a águas profundas, aquilo que estava demais em nós, o Espírito começa a amadurecer, ele começa a lapidar, ele começa a nos construir, ele começa a nos erguer e ele começa a nos projetar. Antes de eu contar aqui, antes de eu receber o Espírito Santo, que não é o Espírito que gera movimentos, mas eu era uma pessoa triste. Eu tinha pensamentos de morte. Eu era solitária, apesar de ser bem relacionada com as pessoas. Quando eu chegava em casa às sextas-feiras, o meu coração batia muito forte, porque eu dizia, como é que eu vou ficar dentro dessa casa? Eu via vultos, eu escutava vozes, os demônios me confrontavam na madrugada. Eu não conseguia comemorar, apesar de eu ter um apartamento muito novinha, de eu ter um carrinho, de eu ter um bom emprego. Não, irmãos. Sexta-feira era um total desespero para mim, porque eu ia ter que ficar em casa sozinha, eu vivia desesperada, eu tinha síndrome de rejeição. As pessoas não podiam falar nada comigo, que eu me sentia rejeitada, que eu me sentia abandonada. Eu criava situações, porque eu nunca tive uma família construída, então eu tinha aquela coisa de que, eu não tenho uma família, se alguém fizesse alguma coisa por mim, aquela dali era minha família, então eu tinha essa síndrome comigo de rejeição. E quando eu decidi que eu queria ter uma relação com o Espírito Santo, eu abri mão daquilo que carregava, eu renunciei tudo, irmãos, pecado, medo, eu batalhei, eu passei uma guerra no campo espiritual, mas uma guerra, irmãos. Os demônios vinham até mim, eu batia de carro, eu passei muitas coisas, e depois eu comecei a batalhar pela presença do Espírito Santo. Irmãos, aquele dia eu nunca vou esquecer. Eu buscava o Espírito Santo em oração, eu chorava na presença do Espírito Santo, e um dia o Espírito Santo me visitou. E eu fui curada dos meus traumas, eu fui curada das minhas feridas, eu passei a carregar um novo cântico, eu passei a ser uma pessoa alegre, eu passei a andar pelas ruas e olhava as pessoas com amor. Eu já não era mais uma pessoa frustrada, eu já era grata, porque eu tinha uma casa, porque eu tinha um automóvel, porque eu tinha uma comida, porque eu estava sozinha, mas eu estava feliz. E é por isso que eu prego tanto para vocês sobre o Espírito Santo, porque o Espírito ele traz a esperança, a alegria. O Espírito nos coloca de pé, ele nos levanta para viver a proposta. Quando nós temos sentimentos adoecidos, tristeza, orgulho, maledicência, maus olhos, irmãos, você já reparou que as pessoas estão sempre com maus olhos contra as outras? Sabe por quê? Porque elas não são libertas. Toda pessoa que tem maus olhos contra os outros é porque ela não é liberta. Então ela vive falando dos outros com maldade, né? Porque ela é uma pessoa frustrada. Todo frustrado, ele vê maldade nos outros, porque ele é um frustrado, ele é um debilitado. Quando você anda com o Espírito, você quer evoluir, você quer crescer, você quer aprender mais de Deus, você quer viver a frutificação da graça. Então, irmãos, busquem desesperadamente a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele te cura, ele te equilibra, ele te levanta. Ele te coloca de pé, ele faz você ser uma pessoa valente, forte. Ele põe uma força em você que não é terrena. Ele põe um equilíbrio em você que não é normal. É o Espírito Santo de Deus. Ele enche você de graça. Ele enche você de presença. Irmão, você pode ter problema de dinheiro, mas você tem paz. Porque você sabe que vai chegar o tempo que o Espírito Santo de Deus vai te levantar. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para você, que é um cristão e diz, por quê? Que a minha vida como cristão não anda. É por isso, tá? Porque você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que Deus trouxe você a esta live para viver esta proposta. Quer ver a alta frequência e a ausência do Espírito? A pessoa vive desesperada. Tudo para ela é um desespero. Ela não tem paz, ela não tem paciência, ela não tem equilíbrio emocional, ela não tem educação. Improcedente do Espírito Santo, tá? Porque os que têm o Espírito Santo não estão desesperados para arrumar ninguém, não estão desesperados para falar com alguém, não estão desesperados. Não, irmãos. Eles sabem que tem um tempo que Deus vai cumprir aquilo ali na vida deles. Eles estão se preenchendo da graça.
E se existe uma promessa, a pessoa não se frustra porque a promessa ainda não aconteceu. Pelo contrário, ela sabe que Deus tem um tempo exato daquela promessa se cumprir, tá bom? Então vamos lá, Hebreus 6, do 1 ao 3. O estudo desta manhã é maturidade, frequência. Estou liberando a frequência da maturidade bíblica para vocês aqui, tá? Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensino do batismo e imposição de mãos, da ressurreição e morte, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus... Bom dia, Maria, se Deus permitir. Amém, irmãos? Então Deus está falando que não adianta a gente se arrepender por obras mortas. Nós temos que ter um arrependimento vivo, um arrependimento verdadeiro. Não adianta eu me arrepender por obras mortas, por coisas que eu não compreendo. Irmãos, é o seguinte, Maria entrou aí ela diz assim, eu tô arrependida. Aí, vamos ver aqui alguém aqui que eu me lembre. Camila vai e diz assim, eu me arrependo também. Mas ela se arrepende só para o movimento. Não é um arrependimento pessoal com Deus. Porque, irmãos, Deus tem relação pessoal com cada um. O meu arrependimento é um, o da Maria é outro, o da Ruth é outro, o da Camila é outro, o da Ana é outro. Cada um tem uma função com Deus. Aquilo que eu vivo com Deus não é a mesma experiência que a Michele vai viver. Da mesma maneira, o testemunho. Nós vemos alguém testemunhando e queremos ter o testemunho daquela pessoa. Irmãos, se tu soubesse que na mesma hora você bloqueia a tua vida, você não viveria querendo ter as coisas dos outros. Porque Deus olha para você e diz assim, quão imaturo continua, né? Alguém deu um testemunho, a pessoa quer viver o que a pessoa tem. Eu conquistei um carro. A pessoa vai orar e vai dizer, Deus, só eu que não conquisto um carro. Que coisa feia. Aí Deus olha para você e diz assim, vai ter que ficar um pouquinho mais no vale, porque não entendeu que aquilo ali foi para aquele irmão. A minha relação, bom dia divina, a minha relação com ela é outra. Cada um que vive a sua própria experiência. Não fique se arrependendo de obras mortas. Isto é amadurecimento, irmãos. Se Deus me deu um copo com água, glória a Deus por esse copo com água. Se Deus pegou a vida da Ruth, colocou 10 automóveis na vida da Ruth, glória a Deus por isso. Porque eu entendo que eu estou no ministério certo. Porque se Deus está levantando pessoas no ministério que eu sirvo, irmãos, é questão de tempo para o tempo se cumprir na minha vida. É questão de tempo para o tempo de Deus acontecer na minha vida. Porque estou em solo fértil. Então a palavra-chave desse movimento de amadurecimento desta manhã é o seguinte: se arrependam não por obras mortas, mas se arrependam de fato e de verdade por aquilo que você precisa se arrepender. O tema para os que chegaram agora é amadurecimento, amém? Sejam amadurecidos. Amadurecimento é evolução profética. Bom dia, Emily. Sejam bem-vindos em Cristo Jesus. Que o poder e a autoridade de Deus estejam conosco. O propósito do coração é o propósito da felicidade. E o propósito da baleia é o propósito de quem quer ter uma relação profunda com o Espírito Santo. Quem vai mergulhar em águas profundas que nunca mergulhou na vida. É a proposta do recebimento do Espírito Santo de Deus. Lucilene, seja feliz no seu campo amoroso. Então, irmãos, arrependam-se não por aquilo que são cobrados. Isso mesmo, Ruth. Não por aquilo que somos cobrados. Não por aquilo que a sociedade te cobra, mas por aquilo que verdadeiramente você tem um relacionamento com Deus, tá? Eu só posso entender que estou chateando Deus quando eu tenho uma relação com Ele, certo? Hebreus 5, do 12 ao 14. Um pouquinho acima do que eu li agora. 12 ao 14. Pois, quando já deviam ser mestre, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares. Pausa. Dos oráculos de Deus. Pausa, irmãos, que eu tenho uma palavra para liberar aqui. Quem antes de vir para essa live nunca tinha participado de estudos sobre princípios? Pode ser honesto, irmãos. Pastor, eu nunca tinha participado, como eu tenho vivido aqui, sobre princípios.
entender que eu preciso cumprir princípios. Você tem amadurecido, não tem? Você não tem vivido uma evolução profética depois que você passou a entender sobre princípios bíblicos? Então a palavra está dizendo aqui, existem os princípios elementares. Elementares. A pessoa não vive a maturidade bíblica se ela não vive os princípios elementares, que são os princípios da graça, da glória, do poder e da autoridade que procedem do trono de Deus. Para eu viver uma vida de maturidade espiritual, irmãos, quem você que já fez parte de uma igreja que os membros querem mandar no altar, querem mandar no pastor, querem gritar dentro da igreja, levam uma cesta básica e acham que tem que mandar na igreja? Quem é que já fez parte de um show de horrores desse? Vou dizer assim o nome. De um circo desse. Porque isso é improcedente de Deus. Religiosos imaturos. Religiosos totalmente imaturos. Porque a obra de Deus não é mandada, irmãos. A obra de Deus, ela tem um líder. E esse líder foi levantado ali para cuidar daquela obra. Agora, se o líder não tem maturidade, aí os membros vão determinar o que tem que acontecer dentro da igreja. Erradamente. Amém, irmãos? Os membros vão... Bom dia, Thaís. Vamos começar a dar ordem dentro da igreja. Amém? Bem-vindo, Jonas. As pessoas vão começar... Elas dão uma cadeira... E elas vão começar a dizer, eu que dei essa cadeira, porque eu que fiz isso, porque eu que cuido da cantina, porque eu que dou isso para a igreja. Uma total falta de princípios, total falta de reverência com a graça de Deus. Estas pessoas, elas não respeitam a Deus, que dirá o pastor. Elas não respeitam ao Espírito Santo, que dirá o líder. Mas talvez o líder não se dê o respeito. Também tem disso, né, irmãos? Porque o líder não tem o conhecimento profético dos princípios. E aí os irmãos vão lá mandar dentro da igreja. Que papo furado é esse, né, irmãos? Amém? A igreja está muito diferente hoje em dia. O Jonas escreveu. Por que, irmãos? Tá ficando diferente. Porque as pessoas estão imaturas. E a imaturidade espiritual faz as pessoas ficarem brigando por cargos, microfones, brigando porque deram... ela deu um arranjo para a igreja, então ela é melhor do que os outros. Ela fez uma cantina. Não, aquilo não é amor. Ela não fez um ato de amor pela obra. Não. Ela é dona da igreja porque ela deu um vaso, porque ela fez uma cantina, porque ela comprou uma cortina para a igreja. Isso chama-se mesquinhez, tá? Ausência de princípios bíblicos. Pessoas que nunca tiveram uma relação com a graça de Deus. São os imaturos da fé. Aí eles ficam querendo ser melhor uns do que os outros. Amém? Brigando. Inclusive eu, na igreja aqui de Jacarepaguá, já botei 2 irmãs para fora da igreja, tá, irmãos? Peguei as 2 pelo cangote aqui e joguei lá fora. Que isso, pastor, assim? Por quê? Estavam brigando por causa de cachorro-quente na cantina. Falei, pode sair as 2 daqui de dentro. A partir de hoje só entram aqui se vocês estiverem preparadas para ouvir a palavra e se consertarem. Senão não precisam voltar mais não. Tem um monte de igreja aí pra vocês frequentarem. Amém, irmãos? Que isso, pastor? Exatamente. Casa de Deus não é bagunça não, irmãos. Camila, que a bênção de Deus esteja sobre tua cabeça, tá? Que você evolua. Amém? Isso aí. Deus é Deus de organização e respeito. Respeito. Discernimento. Então, irmãos, se você não tiver os princípios elementares, você não pode se considerar um cristão. Porque o princípio é elementar respeito uns pelos outros. Maturidade, respeito, amadurecimento, desenvolvimento pessoal. Amém? Os irmãos estão na igreja, você respeita os obreiros, os evangelistas, os pastores. Amém, irmãos? É simples assim, tá? A gente não desrespeita as outras pessoas para querer ser dono de espaço nenhum. Isso é muito feio, tá? Muito feio. Então, os princípios elementares estão faltando no meio do povo de Deus. Que você seja validado pelos princípios da graça, tá? Dos oráculos de Deus, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra de Deus, da palavra da justiça. Pausa. Obras que os pastores não podem chamar a atenção das ovelhas. Agora, ovelhas, avalie quem é seu pastor também, tá? Tem gente aí guiada por cego, que o pastor não tem conhecimento bíblico, não ora, não estuda, não evolui, não tem maturidade. Então, esse não pode ser o seu líder. Amém? Porque o líder tem que saber mais do que você. Senão ele não pode ser teu líder.
Como é que uma cabeça pode guiar a outra se a cabeça sabe menos do que a sua? Então você tem que ter a visão pessoal de quem é que está liderando você. Senão você vai ser liderado por cego. E a Bíblia condena isso, tá? Mas a Bíblia diz por que hoje as pessoas não querem ouvir uma palavra igual a essa? Por que hoje as ovelhas não podem ser chamadas a atenção? Porque elas estão tomando leite. Elas não podem tomar um alimento sólido, senão elas passam mal. Querem sair da igreja, dão um piti, tem o disse-me-disse, começam a difamar o pastor nas redes, começam a falar por quê? Porque estão acostumados a tomar o leite. E se forem chamadas a atenção, pronto. Não pode chamar a atenção do príncipe nem da princesa. Senão, nossa, o príncipe e a princesa não fazem mais parte da obra. Falta de maturidade, tá? Se você já teve esse comportamento, tá na hora de você mudar, amém? Tá na hora de você crescer, evoluir, porque a vida aí fora não é um morango, tá? A vida aí fora é de verdade. E se você não tiver maturidade bíblica, o diabo leva você, arrasta você, ó. E eu tenho certeza que você que está aqui está dizendo, se eu tivesse esse conhecimento bíblico, eu não tinha errado nisso, eu não tinha pecado naquilo, eu não tinha feito isso, eu não tinha feito aquilo. E tenho certeza que você que tem aprendido a palavra da graça, você tem pensado o seguinte, se eu conhecesse o que eu conheço hoje, muitas coisas na minha vida teriam sido diferentes. Mas o importante é que você está recebendo um alimento sólido hoje. Alimento que vai tirar você do leite, da meninice, da bobeirada. Ai, fulano me olhou de cabeça torta, não vou mais na igreja. Fulano, não vou mais. Ai, vou ficar em casa. Ai, irmãos, para. Sejam maduros, amém? Sejam amadurecidos. Irmãos, eu fiz parte de uma obra do qual muitas pessoas falam mal, mas que eu tenho um imenso respeito. Sou muito grata por ter passado lá naquele lugar. Em que era o seguinte, tinha reunião de obreiros, e a reunião de obreiros era às 7 horas da manhã de domingo. Domingo, pastor, às 7 horas da manhã, sim. Se você chegar às 7h10, o bispo falava, fica do lado de fora. A reunião é 7, não 7h10. Sim, senhor bispo. Ninguém falava nada, sabe por quê? Porque a gente sabia que estava errado. Nós sabíamos que o erro era nosso. Acordasse mais cedo. Se o horário é 7, é 7. Amém? O compromisso é com Deus, não é comigo. Então aprenda a respeitar as coisas de Deus. Fazia alguma coisa errada, o bispo chamava tua atenção, tu falava, sim, senhor bispo, sim, senhor pastor. Gente, é respeito pela obra de Deus. Isso chama-se relacionamento com a graça. Amém, irmãos? Eu vejo aí igrejas que membros querem mandar em pastor, gritam com pastores. Que balborde é essa? Que bagunça é essa? Sabe? Os pastores aí, às vezes sem ter o que comer dentro de casa, as ovelhas gritando. Que igreja é minha. Que vergonha, que patifaria. Eu fico boba olhando. Como que pode as pessoas serem tão desrespeitosas com Deus? Então, irmãos, aprenda que o primeiro respeito que você tem que ter é por Deus. Se você tem relação com o Espírito Santo, você vai ter relação com todo mundo aqui embaixo, com ordem e decência, tá? Então, se a pessoa é inexperiente, ela não se alimenta da palavra da justiça. Sabe por que muitas pessoas estão dizendo, pastor, ora por mim porque eu estou vivendo injustiça? Pronto, a resposta está aqui. Você está vivendo injustiça porque você não se alimenta da palavra da justiça. Se você não tem conhecimento da palavra da justiça, como que você vai viver a justiça? Se a justiça de Deus, ela vem através da relação com a palavra. Amém, irmãos? É por isso que você vê muitos crentes rodando em lá e pedindo oração, andando atrás de profeta, porque são imaturos. Amém? O Paulinho Henrique escreveu assim, olha, pastora, muitos estão em cima do altar sem condições nenhuma de ajudar as outras pessoas. Eu concordo com você, Paulinho, e por isso que nós temos liberado maturidade aqui, para as pessoas olharem e falarem, isto aqui não é procede de Deus, isto aqui não tem Deus, isto aqui não tem maturidade, isto aqui não tem a palavra. É justamente por isso que nós temos arduamente pregado a palavra do reino aqui, para que vocês tenham a evolução mental, para você olhar e dizer, isto aqui não é para mim, este ambiente não é para eu estar. Prosperidade aos semeadores, isto aqui não procede de Deus, neste lugar que eu não vou ficar. É para isso justamente, porque por nós termos a visão de que muitos estão em altares sem a visão do evangelho verdadeiro, o diabo tem mantido muitas pessoas debaixo de uma corrente religiosa, pessoas adoecidas,
sem o conhecimento da palavra da justiça, tomando leite eternamente. Amém? Por isso, irmãos, que nós vemos aí pastores que pregam um monte de baboseira arrastando multidões. E vai continuar sendo assim. Sabe por quê? Porque as pessoas querem continuar tomando leite. Porque o leite não confronta, o leite não faz você abrir mão do pecado, o leite não faz você largar o amante, o leite não faz você largar a mentira, o leite não faz você sair da prostituição, o leite não faz você parar de jogar. Bom, então a gente vai continuar tomando leite. Pronto. Eu escuto uma palavra e ali eu sou levado a continuar a viver as mesmas práticas, tá? Só para você entender que a Bíblia fala que no final dos tempos muitos falsos profetas seriam levantados. E os falsos profetas estão sendo levantados para manter pessoas dentro desta teia espiritual diabólica, que as pessoas não pensam fora, não evoluem e não vivem os princípios elementares da graça, tá? Aí diz assim, ele não se alimenta da palavra da justiça. Olha aí que o Paulinho está escrevendo. Ele não se alimenta da palavra da justiça porque é criança. Amém, irmãos? Porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É isso que eu estou pregando aqui essa manhã. Quando o camarada é criança, a mulher é criança, ela acredita em qualquer bobagem. Mas quando ele tem as suas faculdades mentais exercidas, ele tem discernimento. E nós não estamos pregando hoje sobre maturidade. Você não está aqui porque quer ser maduro, porque quer evoluir cada dia mais na graça, na presença e no propósito. Não é assim? Então vamos lá. Criança toma leite. Bom dia, Wilson. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Criança toma leite. Adultos tomam alimentos sólidos e têm a sua mente exercida pela graça. Ou seja, eu só posso evoluir quando eu permito me alimentar do alimento sólido para eu viver a frequência da evolução mental. Se eu não vivo a frequência da evolução mental, eu vou viver eternamente um espaço religioso tomando leite e baseado na frequência de bobagens, brigando por cargos, brigando porque o irmão tá de calça jeans, brigando porque a irmã tá de batom, brigando porque o irmão trouxe o cachorro quente. Irmãos, imaturidade. Porque a obra de Deus não é imaturidade. Eu vou ler de novo. Este pedaço aqui muito forte. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então você passa a ter o entendimento que isso é bom, aquilo é ruim. Você passa a não se preocupar, irmãos. Você vai olhar, ó, esse lugar não é para eu frequentar. Esta pessoa não é para eu andar. Eu só vou andar com pessoas que têm maturidade profética como a minha. Pessoas que queiram viver a evolução da glória, da graça, do poder e da autoridade de Deus. Senão eu sou o quê, irmãos? Se eu tomo um alimento, se eu tomo leite, o que eu sou? Quem é que pode me dizer aí se você está prestando atenção? Criança. Amém? Então é muito necessário expor para vocês que o discernimento vem através do alimento sólido. E o alimento sólido vem através da relação com Deus e do conhecimento bíblico. Senão você é menino na fé, criança, que bate o pezinho, ninguém pode falar nada com você que você se dói, ninguém... Ai, irmãos, não venha pra cá, porque se eu tiver que falar com você qualquer coisa, pode ter certeza que eu vou falar. E se bater o pezinho e sair do grupo, tá tudo bem também. Quando eu acho que a pessoa cometeu um erro, eu vou falar com ela, porque eu sei que aquela pessoa tem um erro isolado. Mas teve muitos aí que saíram e eu, nem me preocupei. Sabe por quê?
porque eu entreguei alimentos sólidos durante muito tempo. E se a pessoa não quer amadurecer, não tem o que fazer. Só amadurece quem quer. Quem não quer ficar tomando leite a vida toda e é criança. Se for confrontado por qualquer coisa, eu tô magoado. Irmão, quanta falta de conhecimento de Deus. Crente não pode ser magoado não, irmãos. Aprenda isso. Mágoa é um sentimento satânico, amém? Aprendam a ser maduros. Toda pessoa que diz que é crente, que diz eu tô magoado, repreende isso da tua boca, tá? Porque mágoa é sentimento satânico. Os do mundo é que ficam levados pelo ressentimento, pela mágoa, pelo mimimi. Os de Deus não, os de Deus têm experiência, amém? Os de Deus comem alimentos sólidos, vivem a maturidade emocional para dizer isso aqui é certo, aquilo não é. Amém? Isso aqui é produtivo, aquilo não é. Isso aqui é bom, aquilo não é. Exatamente isso, tá bom? Então, se você quer ter um alimento sólido, apesar, irmãos, de parecer muito agressivo o que eu estou falando, mas é a maturidade pura que eu estou entregando para você aqui, pingando, óleo sendo revelado sobre tua cabeça. Amém? É isso. Vamos lá. 1 Coríntios. Amém? Porque eu vejo muito disso aí nas igrejas. Não pode falar com membro. Não pode falar. Irmãos, alguns de vocês aqui já tomaram bronca minha e continuam aqui. Quantos de vocês aqui eu já dei bronca? Tá errado isso. Isso não está certo. E a pessoa passa o tempo, pastora, tá tudo bem, a senhora tá certa. Não tá legal isso. Acabou. A pessoa acorda, fala, realmente, eu preciso mudar. E tá tudo certo. Vamos embora evoluir. Vamos embora crescer. Vamos embora desenvolver. Vamos embora pra cima. Porque também, irmão, quando eu não reconheço o meu erro, eu continuo estagnado na imaturidade tomando leite. Amém? Tem um querido aí que saiu do grupo, que ele saiu porque a pastora não tem mais tempo para estar o tempo todo bajulando ele. Porque tem almas chegando querendo se matar, tem pessoas aí precisando, casas desconstruídas, um querido. E ele deu um surto, culpando os irmãos porque a obra está crescendo e ele quer exclusividade. Porque a pastora não pode estar o tempo todo bajulando ele. Porque tem pessoas com problemas muito maiores do que o dele. Olha quanta imaturidade, irmão. Um camarada de quase 60 anos. Pra mim não evoluiu em nada. Andou para trás. Sabe por quê? Porque está baseado em chamar a atenção da pastora, não de Deus. Tá errado. Amém, irmãos? Tá errado. Quase 60 anos. Quase 60 anos, amém? Coisa feia, né não, Luana? Coisa feia. Que a pastora tem que estar bajulando o querido o tempo todo. Você almoçou? Você jantou? Você bebeu água? Você fez isso? Irmãos, quem me dera que eu tivesse esse tempo. Às vezes tem pessoas querendo se matar, às vezes tem pessoas passando por situações. Elinaldo, que você desça dentro das águas do Espírito. Que você entre nas camadas profundas, aonde você na sua vida cristã nunca adentrou. Mas que hoje você viva a frequência da profundidade do Espírito Santo de Deus. Que você viva a glória e a graça do Eterno. Em profundo conhecimento do Espírito Santo. Desenvolvimento pessoal do Espírito. Que é o que estamos falando aqui hoje. Então, irmãos, batemos 20k para a honra, para a glória, para o poder e para a autoridade que procedem do trono de Deus. Então você vê como as pessoas são frequentemente imaturas. Essas pessoas vão viver sempre assim. Vão trabalhar, se não for legal, elas saem do trabalho. Vão não sei aonde, se não for legal. Irmãos, está na hora da gente amadurecer, tá bom? Então é isso. Vamos lá, 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Calma aí que entrou aquele cadeadinho aqui de Jeová. Pronto, ô glória, acertei de primeira. Deus é bom. Vamos lá. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso, obrigada. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face.
Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Essas três, porém, o maior delas é o amor. Então, irmãos, eu não posso ser uma adulta e ter um comportamento de menina. Porque, na verdade, irmãos, as rugas, né? Apesar do botox, as rugas, elas são o quê? A proposta da maturidade. É aquilo que eu passei que não quero passar mais. Irmãos, quantos erros nós cometemos lá atrás que nós falamos, poxa Deus, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais tomar esse tipo de decisão. Poxa, eu agi errado aqui. Eu não vou mais agir desse jeito. Não é verdade? Nós não olhamos para nós e pensamos o seguinte, tá na hora de eu evoluir? Tá na hora de eu amadurecer? Tá na hora de eu mudar o meu comportamento? Sim, porque quando eu era criança, eu tinha comportamento de criança. Mas eu não sou mais criança. Eu não posso querer me comportar como criança. Eu tenho que me comportar de acordo com a minha maturidade, de acordo com a idade que eu tenho hoje. Vamos lá. Imagina eu com a idade que tenho, com a bandoleira do BTS. Ai, BTS. Ai, mas não sei quem. Irmãos, eu vejo um monte de mulher velha, um monte de homem velho, com esse tipo de bobeira, irmãos. Eu fico boba. Como que a pessoa não evolui, como ela não cresce, como ela fica ali. Irmãos, pelo amor de Deus. Criança é criança, adulto é adulto. Nós somos adultos, temos que tomar a nossa posição adulta. Temos que nos alimentar do alimento sólido. Temos que evoluir profeticamente, desenvolver emocionalmente. Só desenvolve emocionalmente quem entende que precisa de evolução. Amém, irmãos? Vamos lá agora, em 1 Coríntios 2, do 6 ao 7. No mesmo livro. 6 e o 7. Estamos falando hoje sobre maturidade cristã, tá, irmãos? Maturidade cristã. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Pausa. Por que muitos de vocês andaram em igrejas que vocês não recebiam maturidade? Alguém pode me dizer aí por que você foi de igreja há anos e você nunca viveu a frequência da maturidade que você tem vivido? Alguém pode me dizer o porquê? Qual é o teu pensamento? Pastor, eu fui de vários ministérios, mas eu nunca entendi a palavra como eu tenho entendido. Eu vou dizer a você, mas eu quero que você bote essa cabecinha brilhante para pensar e me diga o porquê. Porque não vive a palavra é um dos movimentos. Mas existe um movimento mais forte. Simples. Porque não tem maturidade. E se não tem a maturidade, não vive a palavra. Se não vive a palavra, não tem maturidade. Não existe o discernimento. Porque, irmãos, só tem o discernimento quem vive a palavra da justiça. Se eu não tenho a palavra da justiça, eu não tenho discernimento. Então eu leio a Bíblia e aquilo não muda em nada a minha história. A minha estatística mental fica igual. Eu fico sempre com meninice, sempre com criancice, sempre tomando leite, sempre carregando bobeira, ao invés de eu viver a evolução. 2, 6 e 7. Não, porém, a sabedoria desde o mundo, nem a todos os poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, sabendo a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Então, de quem é o discernimento e a sabedoria? Quem é que criou sabedoria e discernimento? Quem é que criou sabedoria e discernimento? Sabedoria, discernimento e maturidade. Evolução de maturidade é Deus, irmãos. O pai da maturidade é Deus, tá? Se eu não tenho relação com Deus, eu levo uma vida imatura, uma vida desconstruída, uma vida pautada em bobagens, amém? E não em relação com a eternidade de Deus, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios 2,
do 15 ao 16. 1 Coríntios 2, do 15 ao 16. O glória a Deus! Aonde você frequentava não tinha esse ensinamento? Deus abençoe você, tá, Neuzeni? Que você evolua cada dia mais, tá? Você cresça, que o Espírito Santo de Deus visite você aí onde você está e que a tua mente seja renovada pelo Espírito, tá? Que cada live aqui você tenha a tua maturidade evoluída, tá bom? É o que a sua pastora deseja para você hoje, tá? Vamos lá, 2 Coríntios 15, 16. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Então, irmãos, você diz assim, pastora, eu estou em um ambiente que o pastor não tem o que me passar. Quem tem que julgar? Se você tem a sabedoria, quem tem a obrigação de julgar o que está vivendo? Quem é que pode me dizer isso aí? Quem é que pode dizer? Quem é que tem que ter o julgamento através da visão espiritual? Somos nós. Não, somos nós. Eu tenho que olhar para alguém que está ministrando a palavra ou que tem uma porta de uma igreja aberta e dizer, isto aqui procede, isto não procede. Por que muitos de vocês, pós serem inseridos nessa live, não querem mais participar de outros ambientes? Porque você vai lá, escuta uma bobeira e diz, tô fora, quero ouvir a palavra, eu quero aprender, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu não quero mais ficar ouvindo baboseira. Quantos eu recebo isso, pastora? Depois que eu comecei a ouvir a live, eu não consigo mais participar de outras coisas, porque eu tenho sido muito levantado aqui e eu não quero mais confundir, eu tenho sido esclarecido mentalmente, amém? Então, para que o Espírito Santo nos dá o discernimento? Para que nós possamos julgar todas as coisas. Isto procede, isto não procede, isto eu vou me envolver, isto eu não vou, isto aqui procede de Deus, aquilo não procede. Isto é discernimento espiritual. Nem todos os ambientes são para nós estarmos, nem todas as palavras são para nós ouvirmos, nem todas as pessoas que aconselham são para nós ouvirmos conselhos. Porque, irmãos, tu vai ouvir conselho de Baal? Tu vai ouvir conselho de Jezabel? Tu vai ouvir conselho de Caim? Tu não vai. Tu precisa ter o discernimento do que procede e do que não procede de Deus, do que vem da graça e do que não vem. E você só tem essa evolução mental quando você tem a relação com a palavra e com o Espírito Santo. Mas aí ele diz, mas ela é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E como que nós passamos a ter a mente de Cristo, irmãos? Quando nós recebemos o Espírito Santo. Jesus não disse, eu vou, mas vou deixar alguém que vai ser como eu e vai, a palavra fugiu da minha boca agora, consolar-vos. Então eu só posso carregar a mente do Espírito Santo, de Jesus, quando eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus. Por que muitos de vocês dizem para mim, eu nunca vivi um tempo familiar como que eu estou vivendo? Porque você passou a ter o pensamento de Cristo. Quem tem o pensamento de Cristo quer ter confusão dentro de casa? Quem tem o pensamento de Cristo fica apontando os outros o tempo todo? Quem tem o pensamento de Cristo fica julgando, botando a culpa sobre os outros o tempo todo? Não. Você quer ter paz, você quer ter alegria, discernimento. Você vai fazer por menos, você vai deixar pra lá, você vai... Não é assim? Mas quando você não tem o Espírito, você fica o quê? De picuinhas. Fica um dentro de casa querendo ser melhor do que o outro, um querendo apontar o outro, um querendo diluir o outro. Não é verdade? Mas quando você tem um Espírito, você passa a ter a mente de Cristo. Você fala, ih, tô fora. Ih, esse ambiente eu não entro, esse lugar eu não frequento, isto aí não procede, isso eu não vou viver, aquilo eu não vou viver. Amém? Então, irmãos, nós aprendemos a ter o discernimento. Quando você vê um crente desesperado, falando bobagem, você vê que aquele camarada nunca teve uma relação com a graça. Tá? 2 Timóteo 3. Irmãos, aqui nós aprendemos muito sobre Bíblia, tá? Se você quer aprender, ter conhecimento bíblico, você tá bem no lugar certinho, tá? Porque aqui nós abrimos palavras, aqui nós ensinamos, aqui eu faço a dissertação dos princípios bíblicos
e da inteligência emocional e da inteligência espiritual. Pastor, existe inteligência espiritual? Claro que sim. É o que eu estou fazendo, dissertando para você a inteligência espiritual, para que o teu entendimento intelectual seja aberto, para que você evolua, para que você cresça. Exemplo, eu te dei uma palavra-chave. Quem é menino pensa como? Bom dia. Quem é menino pensa como? Menino. Quem é adulto pensa como? Adulto. E se comporta como adulto. Tem atitudes de adulto. Amém? Mas quem é criança tem comportamento de criança. Então você entende que você hoje tem que ter um comportamento adulto, maduro. Chega desse negócio de mimimi, de bibibi, de choradeira, de nhenhenhen. Não, acorde, levante, amadureça, evolua, frutifique dentro daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3, 16 e 17, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, palavra que vocês escutam que não tem correção, não tem repreensão, ela procede de Deus? Quem é que pode me dizer aí? Baseado na escritura. Jana, que a tua vida sentimental seja visitada e alcançada. Que a tua casa seja um pedaço dos céus. É o propósito da vida sentimental. Esta palavra não procede de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem para confrontar. Ela vem para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Você conhece crentes mal educados? Eu conheço assim. Crentes sem discernimento, sem educação, que não sabem falar, não sabem se chegar aos outros, totalmente travados mentalmente. Eu tenho certeza que você conhece um monte. Bom dia, Leandro. Eu tenho certeza que você conhece os tubos. Esse cara nunca foi visitado pela palavra. Porque a palavra diz da educação da justiça. Bom dia, quando você tem educação, você tem o senso de justiça, você carrega o discernimento da glória e da graça, você sabe entrar, você sabe sair. Quantos crentes eu conheço que diziam assim: pastor, ora por mim que eu preciso de um emprego. Aí a pessoa consegue um emprego. Dá 15 dias, começa a falar do encarregado, supervisor, começa a querer ser melhor do que os outros que estão lá. Amém? Começa a querer fazer complô, começa a entrar na rodinha dos fofoqueiros, dos maledicentes. Ai, perdi o emprego. Deus não foi comigo, não, querido. O crente tem que saber entrar e sair. E tem que saber ter o seu lugar. Amém? Tem que saber ter o seu lugar. Amém? Se você chegou e já tinha um líder, a palavra diz que toda liderança tem que ser respeitada. Você já está quebrando princípios. Espere Deus exaltar você com sua boa obra, com o seu trabalho. Amém? Dedicando-se para a função que você foi escolhido. Tá bom? Desculpa, irmãos, eu ainda estou meio resfriada, mas estou bem melhor, graças a Deus. Para a glória de Deus. Então, vou dar um discernimento. Palavras de mela com açúcar, que ai, tudo para você é uma maravilha. Nossa, você não precisa mudar nada, irmãos, corre disso. Isso não procede de Deus, tá? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para eu viver toda boa obra, eu preciso ter o quê? Habilitação, irmãos. Tem muitas pessoas que as oportunidades estão vindo nas mãos e elas estão jogando fora. Por quê? Porque falta a habilitação da maturidade. A pessoa não é madura. Então ela joga fora as oportunidades de Deus porque não tem habilidades de maturidade. Então todo mundo que não tem habilitação, ele vai jogar fora as oportunidades e depois vai dizer: por que que Deus não se lembra de mim? Por que que eu estou vivendo este vento, este vale? Nananã, nananã, nananã. Querido, sejam habilitados. A palavra de correção, a palavra de... hoje eu estou esquecendo as palavras. Repreensão é a palavra de Deus. A escritura é inspirada por Ele. E Deus está usando esse movimento desta live
para erguer você. Amém? Diga uma coisa. Hoje, se você ouvir uma palavra que não te confronta, você acha que é Deus? Diga pra mim aí. Não. Você vai olhar e vai dizer: não tem correção, não tem ensinamento, não tem discernimento bíblico. Aonde está Deus nisso? Irmãos, como você pode frequentar uma igreja que as pessoas só rodam? Me diga a matemática disso. Sabe? A igreja, a madrugada inteira os irmãos rodando. Ah, pastora, a senhora é contra irmãos? Eu não sou contra. Amém? Eu gosto de ouvir um corinho de fogo, eu gosto de vez em quando um mistério, mas não pode proceder disso a vida. Você ir numa vigília, comemorar, se alegrar, dançar, tá tudo certo. Não sou contra isso de jeito nenhum. Mas uma igreja que todo dia os irmãos rodam até de manhã. É meia-noite os irmãos estão rodando, ninguém trabalha no outro dia. Ninguém tem compromisso com a vida. É bobeira o tempo todo. Os irmãos rodando o tempo todo isso. Não se tem uma palavra, não se tem um ensinamento. Irmão, isso não procede de Deus. Amém? Só para você poder entender. E palavras muito bonitinhas, que não confrontam você a largar o que vive, também não procede de Deus, tá? Filipenses 3, do 12 ao 16. Filipenses 3, do 12 ao 16. Ô glória! Aleluia, irmão. Bora bater 100k de curtidas. Irmãos, o propósito do coração hoje é o propósito da vida sentimental. E a baleia tem uma terceira pessoa que precisa entrar aí, que é a pessoa que vai ser confrontada a largar toda a meninice, tudo aquilo que não conseguiu largar até hoje, e vai mergulhar em águas profundas para viver o histórico do relacionamento com o eterno, com a glória e com a graça de Deus. Vamos lá, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se eu cheguei até aqui em uma proposta de evolução, eu posso ter um retrocesso com bobeira? Quem é que pode me dizer? Como eu digo para minhas filhas, agora já estão tudo velhas, já uma estava a fazer 17, a outra 14, mas quando eram crianças eu falava, começou a bobeirada, a besteirada, elas ficavam rindo. E é o que eu tenho que falar para muitos crentes, a bobeirada, a besteirada tá aí na boca dos irmãos. Que, irmão, se eu sou maduro, se eu já evoluí até aqui, por que eu vou voltar em bobagens, irmãos? Eu preciso pensar como uma pessoa madura. Eu preciso trazer a maturidade espiritual para mim. Eu preciso dizer, eu sou uma pessoa madura. Olha o tanto que eu já aprendi de princípios. Olha o tanto que eu já evoluí, bom dia. Olha o tanto que eu já evoluí dentro da graça. Como é que eu posso me comportar dessa maneira? Com imaturidade. Sabe quando você entende que você está se tornando maduro? Quando você tem vergonha das atitudes erradas que você tomou. Amém? Quando você toma quando você diz assim, nossa, eu tô com vergonha de quem eu era. Ah, irmãos, aí o Espírito está trabalhando. Amém? Quando você olha para quem você foi e diz assim, nossa, como eu fui maturo, como eu pensei em bobagens, como eu fui focado em baboseira. Ah, irmãos, ali o Espírito está trabalhando. É aí que o Espírito Santo de Deus está entrando e mudando o teu estado intelectual. Amém? Vamos ao próximo livro, Colossenses. Gilda, que a essência do Espírito Santo esteja sobre você. Colossenses 4, 5 e 6. Pastora falou Colossenses, teve alguém que quase caiu. Meu Deus, eu nunca ouvi essas... Filipenses, Colossenses, a pessoa, meu Deus, o que é isso? É a palavra, irmãos. Você precisa conhecer, tá? Colossenses 4, do 5 ao 6. Olhe bem. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Irmãos, eu conheço gente que vai trabalhar, só crente. Não falo com o ciclano, não falo com o beltrano.
mas está lá no meio da futrica. Sabe como é que você vai mostrar o teu comportamento cristão? Com o comportamento, com a sabedoria, sabendo se comportar. Saiba entrar, saiba sair, saiba se comunicar, saiba ter educação com os outros, porque todo mal educado que eu conheço, ele é improcedente de Deus. Eu não tenho tolerância à falta de educação, irmãos. Olha, eu não admito desrespeito e falta de educação. Amém? Pessoa entra no grupo e começa. Aí vem pro meu WhatsApp e... Ah, irmãos, peraí. Cada macaco no seu galho, amém? Deixa a relação acontecer, tá? Vamos devagarzinho, a gente vai se conhecendo, vai pra mentoria, aí a gente vai se conhecer melhor, aí a gente passa a ter uma amizade, amém? Não vem botar tua carga em cima de mim se você não está disposto a mudar ela. Não é assim? Então, o primeiro tópico de um crente é educação. Ele tem discernimento, ele sabe sair, ele sabe entrar, ele sabe conversar, ele sabe o horário de mandar mensagem, ele sabe o horário de incomodar os irmãos. Não é verdade? Pessoas mandando mensagem para os irmãos meia-noite, 1h da manhã, para conversar fiado. Domingo, irmãos, é o único dia que eu tenho um pouquinho de descanso. Aí tem irmão que vai me mandar mensagem, porque eu tô... Pô, irmão, você não participou da live? Poxa, peraí, tu sai de um domingo do Espírito Santo desse. Não, peraí. Desculpe, irmãos. Você saiu de uma reunião de domingo dessa, abençoada do Espírito Santo. Peraí, irmãos. Se você não quer viver a live, quer coisas mastigadas, são improcedentes do Espírito. Amém, irmãos? Nós temos que botar a nossa visão intelectual para acontecer. Se você não está disponível a botar a tua visão intelectual para acontecer, amém? Aí não tem como eu te ajudar, tá? 4, 5 e 6. Aproveitem bem o tempo, tá? Que a palavra dita por vocês sejam agradáveis, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Irmãos, eu conheço muitas pessoas e já atendi, que elas dizem assim, olha, eu estou passando um vento com meus filhos, eu estou passando um vento com a minha irmã, com meu irmão, com meu primo, com a minha mãe. Eu pergunto, como é a sua linguagem? Como você como é que é a sua comunicação verbal? Você fala gritando? Você fala acusando? Você fala apontando? Então não espere que as pessoas te respondam com educação. Primeiro você precisa mudar. Então o que a Bíblia nos ensina? Seja agradável. Saiba se comunicar com os outros. Tenha um entendimento para entrar, um entendimento para sair. Saiba exatamente o que você está fazendo. Pare de ser igual esses crentes surtados, ficam gritando pela rua, julgando os outros. Mal educados. Porque educação não tem nada a ver com estudo não, irmãos. Educação é aquilo que eu quero mudar. Se você não teve educação em casa, aprenda a ter educação aqui nessa live. Amém? Porque aqui eu tenho te ensinado todo dia. Aprendam a ter educação, discernimento. Parem de ser mal educados, intransigentes, entrões. Amém? Respeitem uns aos outros. Nós todos temos limites, tá? Vamos a 4:12. Tá? Epáfras, que é da igreja de vocês, mandam saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, qual é a tua proposta hoje, querido? Se conservar maduro. Se você tem um trauma, você tem maturidade suficiente para vencer esse trauma. Se a tua casa é confrontada por algo, você tem que ter maturidade suficiente para resolver os seus problemas. Se você tem um problema emocional, você tem que ter maturidade para lidar com ele. Amém, irmãos? Aprendam a ter maturidade para lidar com questões
Você precisa manter a mentalidade da maturidade. Amém? Então ele orava para que os irmãos se mantivessem maduros. Porque se eu não me mantenho maduro, o que acontece comigo? Eu caio. Eu volto atrás, eu desabilito a proposta de Deus, eu passo a ser menino de novo, tomando leite. Não é assim? Então vamos liberar uma chave aqui. Uma vez maduro, sempre conservando a maturidade. Amém? Uma vez maduro, sempre conservando a maturidade. Efésios 4, do 11 ao 14. Depois de Gálatas. Efésios 4, do 11 ao 14. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Que sejamos alcançados, validados, erguidos, inspirados pela maturidade que procede do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelista. Pausa. Irmãos, quantas mensagens eu já recebi? Ah, pastora, que eu quero profetizar como a senhora. E eu falo, filho, filha, entenda qual é a vontade de Deus na sua vida. Porque uns são chamados como apóstolos, outros como profetas, outros com a base do ensino da palavra e alguns têm tudo, tá? Agraciados, como eu fui agraciada com muitos dons. Mas o maior deles é o discernimento. Eu posso dizer a você, o maior dom é o discernimento. Mas às vezes, irmão, nós queremos nos colocar no ministério dos outros. Amém? Porque fulano vive isso, eu também quero viver. Porque isso é imaturidade total. Isso é total falta de relação com Deus. Amém, irmãos? Porque quem anda com Deus quer entender qual é a vontade de Deus para si. Não aquilo que os outros vivem, eu quero viver também, tá? Então vamos continuar aqui. Evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Deus, para que não mais sejamos como crianças. Amém? Arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia dos que induzem ao erro. Pausa. Por que, irmãos, que vocês escutam dizendo, pastor, eu fui em um lugar, ouvi uma profecia mentirosa, adoeci. Depois que eu recebi uma profecia, minha vida desandou. Porque as pessoas são levadas por todo o vento de doutrina, por todo o vento, pela falta de maturidade. Amém? Quando eu não tenho maturidade, eu ando atrás de profetada, eu ando atrás de profecia, eu ando atrás de movimentos, eu não participo da maturidade profética. Tô sempre o quê? Mentalmente dependente de profecias. Amém? Quem é que pode entender isso? Quando você é menino, você anda atrás de profetada. Quando você é de Deus, você anda atrás de palavra. Mas a senhora não é profeta, mas não poderia ser profeta se não tivesse o discernimento. Irmãos, eu não aceito profecia de quem não tem conhecimento bíblico. Estou sendo bem sincera com você. A pessoa vai me entregar uma profecia, eu vou ouvir, e eu não vou carregá-la no meu coração até Deus me dizer que aquilo procede de Deus ou não. Tá? Por quê, irmãos? Porque o primeiro princípio de um profeta é o discernimento. Se ele não tem o discernimento, ele não tem condições de ser profeta. Amém? Ele não pode ser profeta. Ele não tem habilidade para isso. Tá? Então você quer entender, o cara é usado. Não é usado. Ele é usado pelo diabo.
Porque se o cara não tem conhecimento bíblico, ele não tem procedência de Deus. Ele não tem maturidade, ele não tem discernimento e ele não tem uma mente renovável pelo Espírito, tá bom? Ninguém pode pregar uma palavra ou entregar profecia se ele não tem o Espírito Santo. Então aquela profecia não é de Deus, é do diabo, tá? Vamos a Salmos. Salmos 90, 12. Salmos 90, 12. Salmos 90, 12. Bora compartilhar, curtir. Nós sabemos, irmãos, que um ensinamento como esse atrai muito poucas pessoas. Nós estamos conscientes disso. Amém? Mas as pessoas que estão aqui, se já forem alcançadas, para mim já valeu a pena estar aqui. Amém? Se você conseguir mudar a tua visão intelectual, se tu conseguir amadurecer espiritualmente, para mim já valeu estar me dedicando esta manhã aqui. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, mas pouquíssimos escolhidos, tá? As pessoas querem viver um evangelho mastigado, pautado em facilidades, que não confronta, que elas podem fazer a oração, ela tá interessada no marido dos outros, mas ela vai fazer 23 orações do Salmo 23. Ah, aquele homem vai vir morar comigo, porque eu tô fazendo a campanha do fulano de tal e eu tenho certeza que eu vou tirar aquele marido de casa. Sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não são ensinadas. Amém? É muito triste isso, tá? Porque no dia do juízo final, essas multidões serão arrastadas ao inferno. Tá, irmãos? Salmos 90, 12, tá? Ele vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O que Deus fala conosco? Peça a Deus para Ele te ensinar diariamente as doses da sabedoria, para que você tenha um coração cheio de sabedoria. Quando você tem um coração cheio de sabedoria, você vai ficar cometendo erros de imaturidade? Não vai, irmãos. A imaturidade que eu cometi ontem, eu não vou cometer hoje. O erro que eu cometi hoje eu não quero mais cometer mais ele, porque eu entendi que é erro. Então Deus nos ensina a contar os nossos dias, para que nós alcancemos a sabedoria do coração, para que nós tenhamos um coração cheio da sabedoria do Espírito, para que sejamos erguidos da projeção do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Tiago 1, 2 e 5. Tiago 1, 2 e 5. Do 2 ao 5. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, para com todos dá generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Renê, que seu casamento seja visitado pelo Espírito Santo, tá, meu filho? Que a casa de vocês seja um pedaço do céu. Amém? Então, quando estamos sendo provados, nós temos que ter, bom dia, um entendimento intelectual de que alguma coisa Deus está querendo mudar em nós. Irmãos, imagina que eu largo o pastoreado, vou pro baile, vou dançar até o chão no passinho, vou curtir, largo meu marido, vou viver. Daqui a 2 meses eu volto. Você acha que Deus vai me entregar o ministério do jeito que ele era? Você acha que Deus é menino? Eu preciso passar por um processo, irmãos, para eu aprender que eu não posso mais agir desse jeito. E nós, irmãos, cometemos erros e queremos
automaticamente que Deus devolva para nós tudo aquilo que nós jogamos fora. E Deus fala, não, você precisa amadurecer, você precisa evoluir, querida, querido. Você precisa aprender que pro lugar que você errou, você não pode mais fazer isso. Exatamente, Maria. São as consequências das nossas escolhas. E aí Deus fala, é isso que produz a perseverança. Vamos ler de novo? Alegria de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Ou seja, muitos de nós só vamos nos tornar íntegros através da aprovação, aprendendo o que é perseverança, para que possamos viver o princípio da integridade. Tá fazendo sentido para vocês, irmãos? A palavra? Eu tô conseguindo me fazer entender? Eu procuro usar uma linguagem mais simples possível para vocês poderem ter um entendimento, tá? Muitas das vezes eu tento usar uma linguagem simples para vocês entenderem com profundidade o que a palavra profética está nos revelando aqui, tá? Então vamos a Tessalonicenses. Tessalonicenses 4:12. Anotei errado. Bom, vamos pular aqui. Não anotei errado não. 1 Tessalonicenses 4:12. Tá? 1 Tessalonicenses 4:12. Para que vocês vivam em dignidade, à vista dos de fora, não venha precisar faltar nada. Deixa eu ler aqui do 9 para vocês poderem entender. Vamos do capítulo 4, do versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Quem aqui quer progredir? Tem como progredir sem conhecimento bíblico? Quem pode me dizer, você que tem aprendido a palavra aqui, que tem evoluído, é possível amadurecer sem um conhecimento bíblico? Não tem como, irmãos. Paulo está dizendo aqui da palavra que ele prega para a progressão, tá? Cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos santificados. E a santificação não tem nada a ver com religião, tá? E que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saibam controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Amém? Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. Pausa. Irmãos, se eu cedo a imoralidade da carne, eu estou rejeitando a quem? Quem é que pode me dizer a quem é que eu estou rejeitando no meu corpo? Se eu cedo a imoralidade carnal. Se eu sou levado pela imoralidade, eu sou levado por isso. Pastor, eu sou levado pela... Você tá rejeitando a quem? A Deus.
ao Espírito Santo de Deus, que precisa repousar, amém? Em nós, quando eu cedo à imoralidade sexual, corporal, defraudo os outros, prejudico os outros, só quero me dar bem. Você conhece crentes que só querem se dar bem? Quem aí conhece crente que só gosta de se dar bem em cima dos outros? A paz do Senhor, sejam bem-vindos. Camarada só quer se dar bem às custas dos outros. Quem conhece esse tipo de crente aí? Aí na tua cidade não tem esse tipo de crente? Só gosta de se dar bem às custas dos outros. Se ele puder, ele tá sempre se dando bem em cima dos outros. Esse cara, ele rejeita o Espírito, tá? Ele tá rejeitando a Deus. A pessoa que carrega a imoralidade, ninguém tá vendo, minha mulher não tá vendo. Vou ver vídeo, vou falar com mulher, irmãos. Não precisa a tua mulher ver não, Deus tá vendo. E você vai responder pelo pecado da rejeição de Deus, tá? Tão grave que é. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhe escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros, tá? E na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos e em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. Pastora, o que eu mais conheço é crente que não trabalha. Esse crente é um cumpridor de princípios? Não é. Você pode estar desempregado, é uma coisa. Isso aí não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas tem crente, irmão, que eles ficam aí enfiados em monte 24 horas, esperando um milagre. O milagre só acontece para quem trabalha, tá? Se a pessoa não se levantar e não for à luta, irmãos, não cai do céu não, tá? Mas não cai mesmo, tá? O cara tem que se levantar, sacudir a manguinha e ir pro campo de batalha trabalhar, tá bom? Tudo com ordem e decência, tá? Efésios 5, 15 e 16. Do 15 ao 16. Pastor que vive da obra, tem que viver. A Bíblia diz o seguinte: o trabalhador é digno do seu salário. Se ele trabalha para a obra, ele tem que ser bancado pela obra. Amém? É bíblico, inclusive, tá? Se o pastor ele se dedica à obra, ele tem que viver para a obra. A obra tem que sustentar ele, tá? Primeiro lugar, quem tem que sustentar ele é a obra. Aí se ele for igual a mim, tiver profissão, escrever livros, fizer cursos, aí ele tem um dinheiro extra. Mas a obra é que tem que bancar aquele pastor, tá? Erradamente, pastores que trabalham e têm duas profissões e não vivem em primeiro lugar para a obra. A minha profissão hoje está em segundo plano. Primeiro lugar é o ministério, tá? E o ministério sustenta a pastora para a pastora continuar mantendo o ministério. Amém? Isto é bíblico. O trabalhador tem que viver do seu trabalho, tá? O que não pode é o pastor trabalhar para a obra e passar fome. Amém? Exatamente. O que não pode é o cara trabalhar para a obra e passar fome, a família dele não ter remédio, os filhos estarem passando necessidade, enquanto as ovelhas estão gordas. E o contrário também. Não concordo com pastores milionários e ovelhas sem conhecimento. Tudo tem que ser dentro da palavra de Deus, tá? Tudo tem que ser direcionado pela palavra de Deus. E a palavra diz que os que servem a obra têm que ser alimentados pela obra, tá? E se tem algum pastor aí que trabalha e não é sustentado pela obra, tá errado, tá? Porque ele trabalha, então ele tem que ter o seu salário. Isso é dignidade, assim como você que trabalha numa lanchonete recebe seu salário. Você que é médico, como Elinaldo falou, recebe seu salário. Você que é vendedor tem seu salário. Todo trabalhador tem que ter a sua dignidade diante de um salário. Amém?
Então esse negócio de que o pastor vive da obra e não tem direito a salário, isso é coisa de gente que não tem conhecimento bíblico. Porque se o cara trabalha, ele tem que ser sustentado pela obra que ele se dedica. Tá bom? Vamos lá. Efésios 5, do 15 ao 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, tá? Vivam não como tolos, mas como sábios, tá? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devastidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, ele usa a palavra vinho porque tem pessoas que mostram-se quando bebem, né? Mas por que se preencher de vinho se você pode se preencher do Espírito? Para que se preencher de bobagens nas redes sociais se você pode estar aqui se enchendo do Espírito Santo? Você está entendendo qual é o discernimento que a palavra nos traz? O discernimento emocional, material e espiritual. Amém? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que entre nós falemos da palavra, cantemos salmos, levantemos uns aos outros, tá? Se o meu irmão está caído, dê uma palavra de ânimo para ele. Traga um fôlego espiritual para ele. Levante ele que está caído. Amém? Porque você tem bagagem do discernimento. Tá bom? 2 Pedro 3,18. Segunda Pedro 3,18. Segunda Pedro 3,18. Por que nós temos falado tanto do Espírito Santo, irmãos? Quem estava no domingo do Vale de Ossos Secos? Quem ouviu aquela palavra, ouviu no Spotify ou ouviu no YouTube a mensagem lá do Vale de Ossos Secos? Nós falamos sobre isso, tá? Sobre a frequência e o levantamento através do Espírito, tá? Que quem levanta o ser humano é o Espírito Santo. Os vales de ossos secos que você viveu até hoje só vão valer a pena. Ouviu no Spotify? Só vão valer a pena quando nós formos visitados pelo Espírito Santo. Consolador, apaziguador, cura nossas feridas, nos ergue, nos cura fisicamente, emocionalmente, abre portas materiais e emocionais, tá bom? Então, esse é o Espírito Santo, tá bom? Vamos lá, 2 Pedro 3,18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Então, o que a palavra quer dizer para nós? Fomos mortificados com a crucificação. Amém? As velhas criaturas não existem mais. Aqui existem novas criaturas, cheias do Espírito Santo. Pessoas que foram crucificadas e vivificadas pelo Espírito. Amém? Cheias da graça. Pastora, como eu entendo que eu estou tendo uma relação com o Espírito? Quando você muda pensamentos. Teu pensamento está mudando? Quem aí pode me dizer que tem tido o teu pensamento visitado e que você está vivendo um pensamento novo na sua vida? E por que está acontecendo isso? Porque você está entendendo
que precisa se libertar para ter a relação com o Espírito Santo. E aí você dá a autorização ao Espírito para ele modelar os seus sentidos, a tua visão, a tua mentalidade, o teu sentimento, a tua linguagem corporal, a tua visão das pessoas. Irmãos, você começa a olhar para os lados e dizer: Deus, como é que eu pude andar nessa roda? Como é que eu pude me relacionar com essas pessoas? Como é que eu pude perder meu tempo com isso? Eu quero evoluir, eu quero mais da palavra, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito, eu quero caminhar mais com Ele, eu quero viver mais debaixo da presença dEle. Isto significa que você está deixando o estado de menino para se tornar no estado de adulto. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo esteja com vocês. O estudo da maturidade vai estar no Spotify, vai estar no YouTube. Pastora, como eu faço para seguir a senhora? @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. @PRA.Daniele com 2 L's Barreto, tá? Pastora, como é que eu faço para comprar os livros da senhora? Eu tenho acompanhado, tem me ajudado, eu quero amadurecer. Você vai lá no Clube dos Autores e você vai colocar lá. Calma aí que eu vou botar aqui para vocês verem, tá? Sai daí não. Apareceu, ó. Você vai lá no Clube dos Autores e aí estão os livros, tá? Você vai adquirir e entrega em todas as partes do mundo, tá? Se você tá no Brasil, se você tá no Chile, se você tá em Dubai, se você tá em Portugal, ele vai entregar na tua porta, tá? A editora vai entregar na tua porta. São livros de libertação e mudança intelectual. Pode ter certeza que o alcance desses livros aí onde você está vai chegar e vai mudar a tua estrutura emocional, material e espiritual. Irmãos, hoje eu vou estar de volta às 7 da noite, tá? Porque eu tenho que ir ao médico agora, é longe. Quando for 7 horas, eu tô levando em consideração da ida, da volta, que é um pouco distante. Mas 7 horas da noite estarei no ar com uma palavra de poder, graça e autoridade para abençoar a vida de vocês. Às 7 horas da noite, nós temos um encontro hoje, tá bom? Então, já avisem aos outros que 7 horas estaremos no ar novamente com mais um tempo de palavra, oração, libertação, revelação, e nós cremos que Deus vai alcançar muitas vidas aqui. Não esquece de me seguir nas redes, @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Beijo grande, até mais tarde. Tchau, tchau.